As heresias e as práticas bíblicas fora do seu tempo pactual. Heresia é todo ensino que se desvia da verdade revelada por Deus e rompe com o sentido correto da fé, da doutrina e da prática bíblica dentro do seu devido contexto. Não é apenas pensar diferente. Heresia não é discordar no sentido comum, mas ensinar algo que contradiz a verdade de Cristo, distorce as Escrituras, prende pessoas a práticas fora do seu tempo pactual ou substitui a realidade consumada na obra, ou seja, na nova aliança, por mandamentos, ritos, ou seja, ritos e doutrinas que já perderam sua função em Cristo. Nem tudo que está na Bíblia foi dado para ser praticado em todas as épocas. Sacrifícios, sacerdócio levítico, templo físico como santuário de Deus, entregas de batismo em águas, entrega de dízimos em cumprimento a Malaquias 3:10, sábados, rituais de purificação que são os batismos em água e muitos outros mandamentos pertenciam a contextos específicos dentro da antiga aliança ou do período de transição. Quando alguém ignora o cumprimento dessas coisas em Cristo e tenta revivê-las na nova aliança, acaba transformando sobre antigas ou se transformando as sombras antigas em doutrinas atuais e criando peso religioso onde Cristo já trouxe cumprimento, liberdade e realidade espiritual. Neste vídeo, vamos entender por que uma prática pode estar na Bíblia e, ainda assim, não perceber, ou seja, não pertencer à nova aliança, como mandamento para hoje. Esse estudo vai mostrar para você como respeitar o contexto, os pactos, que são as alianças, o tempo das alianças, e o cumprimento em Cristo é essencial para não confundir verdade bíblica com heresia religiosa. Assista até o fim e compreenda porque aplicar a Bíblia fora do seu tempo pactual pode mudar completamente o sentido da fé. Veja bem, a Bíblia como objeto físico, papel, tinta, capa, divisão de capítulos e versículos, não é a palavra de Deus viva de Deus em sentido absoluto. A palavra viva é o próprio Deus revelado em Cristo, pois João declara que o Verbo era Deus, ou seja, em João capítulo 1, versículo 1, e logo mostra que esse Verbo não ficou preso em letra, sistema ou livro, mas se fez carne e habitou entre nós, em João capítulo 1, versículo 14. Por isso, em sentido pleno, a palavra de Deus é Cristo, o único manifestado em carne, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. A escritura escrita é o testemunho inspirado que aponta para essa palavra. O problema é que uma pessoa pode ser sincera, religiosa e até dizer que está sendo guiada por Deus, mas ainda assim entender a Bíblia de forma errada.
pois pode estar presa aos ensinamentos, costumes e doutrina da sua própria denominação, repetindo o que aprendeu como verdade absoluta, sem examinar se isso corresponde ao ensino correto das Escrituras. Também pode estar presa a leituras isoladas de versículos, sem respeito ao contexto, o tempo a quem foi dito, dentro de qual aliança foi ordenada, e se aquilo pertencia à antiga aliança, à transição dos pactos ou à realidade consumada na nova aliança em Cristo. É isso que ajuda a entender o homem natural. Alguém que interpreta as coisas de Deus pela mente humana, pela tradição, pela letra isolada e pelo raciocínio terreno, sem discernir espiritualmente o propósito de Deus revelado em Cristo. Por isso, Paulo disse que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O caminho concreto é este. Primeiro, a interpretação precisa adentrar agora dentro de alguns assuntos, dentro dos escritos bíblicos, das quais você pode, através da revelação da palavra, discernir se isto já foi cumprido em Cristo e se isto ainda vai estar a ser cumprido. Porque ainda está a ser cumprido, significa que a obra de Jesus Cristo ela foi incompleta. Mas, com os olhos iluminados do qual você vai entender a palavra de Deus, você vai ter um discernimento espiritual e não da letra. Portanto, vamos adentrar dentro desses assuntos para que possamos crescer mais no entendimento da graça de Deus e da obra consumada do Senhor Jesus Cristo através da escatologia consumada. O sábado. O primeiro exemplo real praticado hoje é o sábado como mandamento obrigatório para a salvação ou fidelidade final a Deus. O sábado foi o mandamento da antiga aliança, dado como sinal entre Deus e Israel. Isso aparece em Êxodo capítulo 31, versículo 16 a 17. Que nos diz: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. O próprio texto limita o sábado como sinal pactual entre Deus e os filhos de Israel. Quando alguém prega ou pega esse sinal de Israel e transforma em obrigação salvadora para o cristão, está mudando o lugar do mandamento. A lei do sábado, ou seja, o decálogo, foi dado a Israel dentro da antiga aliança e tinha uma função pactual: conduzir aquele povo até Cristo. Ela não foi entregue às nações como sistema universal de justificação, mas a Israel como aliança. Mandamentos, ordenanças e sinais que apontavam para a realidade que se cumpriria no Messias. Por isso, Paulo disse que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Em Gálatas capítulo 3, versículo 24. Mostrando que a lei tinha um papel temporário e pedagógico até a chegada da fé, revelada em Cristo. Muitos, para defender a permanência do decálogo, tentam separar a lei em partes, dizendo: qual lei?
como se as leis fossem divididas para poder se cumprir umas e outras não. Qual lei? Como se Paulo também estivesse falando apenas de rituais e não dos mandamentos da antiga aliança. Vamos então. Porém, o próprio texto bíblico mostra que os 10 mandamentos faziam parte da aliança dada a Israel. Pois Moisés disse que os 10 mandamentos faziam parte da aliança dada a Israel. Moisés disse que Deus os anunciou a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos. Deuteronômio capítulo 4, versículo 13. Isto é, estava dentro do pacto da antiga aliança a ser cumprida em Cristo. Além disso, Paulo chama o ministério gravado com letras em pedras, onde foi escrito os 10 mandamentos, de ministério da morte. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Mostrando que até aquilo que estava nas tábuas pertencia à antiga ordem pactual. Depois que Cristo veio e cumpriu aquilo que a lei anunciava, o povo de Deus não mais permanece debaixo desse aio, pois a justiça agora não está na observância da antiga aliança, mas em Cristo, o cumprimento da lei, que é o Romanos capítulo 10, versículo 4, de acordo com as palavras de Paulo. Vamos a outro assunto. Por exemplo, os templos feitos pelos homens. Então, o outro exemplo é o templo feito como lugar sagrado, chamado Igreja de Deus. A Bíblia mostra que, na antiga aliança, existia um templo, sim, de fato. Altar, tinha sacerdotes e o lugar santo. Porém, tudo isso fazia parte da antiga ordem pactual, a velha aliança. Na nova aliança, Deus não habita em prédios feitos por mãos humanas. Estevão declarou: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Atos capítulo 7, versículo 48. Paulo ensinou a mesma verdade em Atenas, em Atos capítulo 17, versículo 24, que nos diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, não habita em templos feitos por mão de homens. Portanto, usar um prédio para reunião pode ser algo útil, e é útil mesmo, e conveniente. Agora, chamar esse prédio de casa de Deus, no sentido do templo antigo que existia no tempo da lei de Moisés, é confundir uma construção física com a realidade espiritual cumprida em Cristo. A compreensão correta hoje é reconhecer que o templo de Deus é o povo, ou seja, é o corpo de Cristo, são os membros, somos nós, na verdade. Paulo disse isso em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que é o templo de Deus e que Deus habita, ou seja, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso muda completamente a aplicação. A pessoa não precisa ir à casa como se fosse uma casa de Deus, feita lá na rua da esquina, ou lá na outra cidade, ou lá em qualquer lugar, lá no monte. Não, porque a casa de Deus somos nós, de acordo com as palavras do apóstolo Paulo
ao 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, ao 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, e assim por diante. Isso muda completamente. Então a pessoa se desloca da sua casa para um lugar chamado casa de Deus, como se Deus estivesse concentrado em um prédio religioso. Ela deve viver diante de Deus, ou seja, a pessoa deve viver diante de Deus em todo lugar, porque a presença de Deus não está presa a paredes, não está presa nos púlpitos, não está presa em algum altar, não está presa lá no monte e não está em um endereço designado. A presença de Deus está em você, que é o lugar sagrado. Não é uma construção, é o povo unido a Deus pela nova aliança. Muitos até mesmo argumentam, ou seja, a santificar aquele lugar como um lugar sagrado, um espaço físico de santificação. Muitos argumentam, você precisa vir ao templo para buscar a presença de Deus, porque aqui Deus fala mais forte. Portanto, essa fala prende Deus a um endereço religioso, como se a presença divina dependesse de um prédio. Porém, Jesus ensinou que a adoração não estaria mais presa a Jerusalém, ou ao monte, ou em um templo, mas seria em espírito e em verdade. Ou seja, João capítulo 4, versículo 23 nos diz, e João capítulo 4, versículo 24, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E os dízimos? Como nós podemos ver o dízimo dentro dos escritos bíblicos? Ele está no Antigo Pacto, na lei de Moisés, ou está com uma ordenança na Nova Aliança? E de fato, existe alguma ordem de lei mosaica para a Nova Aliança? Uma lei que por acaso os apóstolos impuseram? Não. O dízimo dos levitas está registrado no Antigo Pacto, dentro da lei de Moisés. Ou seja, em Malaquias capítulo 3, versículo 10, que é onde se trata exatamente dos dízimos como obrigação, está registrado em Malaquias capítulo 3, versículo 10, precisa ser lido dentro da aliança mosaica, dirigida a Israel, e não como um mandamento financeiro para os cristãos na nova aliança, após a morte de Cristo, após, na verdade, a transição dos pactos. Não. Quando o texto diz, trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e conforme Malaquias 3,10, o contexto não está falando de igreja, não está falando de pastor, não está falando de templo cristão ou contribuição evangélica, não. Mas do sistema levítico ligado ao templo de Jerusalém. A casa do tesouro era o depósito do templo, onde se guardavam mantimentos para os levitas, sacerdotes, estrangeiros, órfãos e viúvas, conforme a própria lei de Moisés determinava, que dizia, aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam. Está registrado em Números capítulo 18, versículo 21. Observe bem, o dízimo não nasceu como ato universal de fé cristã, não. Isso foi uma prática exercida pelos filhos de Israel através de Moisés.
Isso foi uma ordenança nacional dentro da estrutura de Israel, envolvendo terra, colheita, rebanho e sustento levítico. Por isso Moisés ordenou, em Deuteronômio capítulo 14, versículo 28, que nos diz: certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Era uma denúncia contra Israel, onde se fala, roubará o homem a Deus? Em Malaquias capítulo 3, versículo 8. Ou seja, era uma denúncia contra Israel, porque os levitas que tinham direito de receber esses dízimos, e Israel estava violando essa obrigação para com os levitas de devolver o dízimo. Não era para a igreja, porque não existe mais levitas, não existe mais sacerdotes de acordo com a lei, porque a palavra de Deus até fala que nós todos somos sacerdotes espirituais. 2 Pedro 2,5. Portanto, isso não se tratava da igreja de Deus, que ainda estava por vir quando essa lei ela saiu. Portanto, o erro está em arrancar Malaquias 3,10 do seu tempo pactual e aplicá-lo como se a nova aliança ainda funcionasse sobre o sacerdócio levítico. Veja bem, se o dízimo pertencia ao sustento dos levitas, e se o sacerdote mudou em Cristo, então o mandamento também não permanece da mesma forma. Não permanece. Pois está escrito, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. Ou seja, de acordo com Hebreus capítulo 7, versículo 12. A nova aliança não ensina cristãos a pagarem dízimos, nem ameaça com maldição. Como quem diz assim, quem não entregar os 10% será amaldiçoado. Não. Na nova aliança não tem essas ordenanças, porque isso estava de acordo com o antigo pacto que foi abolido por Cristo, que foi cumprido em Cristo. Mas está escrito em 2 Coríntios 9,7: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. 2 Coríntios 9,7. Portanto, Malaquias 3,10 pertence ao cenário da lei, do templo, dos levitas e da aliança feita com Israel, e não com a igreja, não com pastores. Já a prática cristã na graça não é dízimo legal, mas generosidade livre. Portanto, aplicar Malaquias como obrigação cristã é reconstruir um rudimento da antiga aliança que Cristo já levou ao seu fim. Pois está escrito, pois o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, versículo 4. Uma outra questão é que a Escritura diz que Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E muitos já se apegam a esse argumento para dizer que se Melquisedeque recebeu dízimos, então vamos pagar na pessoa de Jesus Cristo, porque é segundo a ordem de Melquisedeque. Mas o entendimento que a Bíblia traz é diferente. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, não era Melquisedeque. Veja bem, Hebreus capítulo 5, versículo 6 diz, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso não quer dizer que Melquisedeque seja maior que Cristo, não. Nem que Cristo tenha herdado uma função inferior dele, também não. A expressão segundo a ordem
significa segundo uma categoria sacerdotal diferente da ordem levítica apenas. O sacerdócio levítico dependia de genealogia, dependia de tribo, sucessão humana, templos, sacrifícios repetitivos e mandamento da lei de Moisés. Já o sacerdócio de Cristo é apresentado como superior, porque não depende da tribo de Levi, mas do poder de uma vida indissolúvel, ou seja, indestrutível. Pois Hebreus afirma que ele foi constituído sacerdote não segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Portanto, ordem de Melquisedeque não significa continuação de ritos antigos, mas uma forma sacerdotal superior, anterior à de Levi, independente da lei mosaica. Portanto, e por isso, é que os levitas recebiam dízimos, porque eles estavam debaixo do sacerdócio, vamos dizer assim, de Melquisedeque. Mas Cristo, o sacerdote de Cristo, era superior, de uma superioridade espiritual e não carnal, como se dependesse de dinheiros, como se dependesse de ajuda. Não. Quem dependia de ajuda era o sacerdócio levítico e não o sacerdócio de Cristo. Mas além disso, muitos levam ou tem argumento com outro tipo de argumento. Abraão pagou o dízimo, devo também pagar? Também? A ligação do dízimo de Abraão foi com os filhos da carne, ou seja, os filhos de Israel. Fica claro em Hebreus capítulo 7. O escritor não usa Abraão para mandar cristãos pagarem dízimo. Ele usa Abraão para provar que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico. Por quê? Porque Levi, que ainda nasceria da descendência física de Abraão, é contado representativamente dentro de Abraão. O texto diz, e por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, em Hebreus capítulo 7, versículo 9. E explica, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro. Hebreus capítulo 7, versículo 10. Observe a lógica. Levi, o recebedor legal dos dízimos em Israel, aparece como inferior a Melquisedeque, porque em Abraão ele também entregou os dízimos. Isso mostra que o dízimo de Abraão tinha peso representativo para a linhagem carnal de Israel e para o sistema levítico que viria depois, não para impor obrigação financeira aos cristãos na nova aliança. O sacerdócio de Cristo não foi o mesmo sacerdócio de Melquisedeque, no sentido de Cristo ser uma continuação pessoal de Melquisedeque, nem no sentido de Melquisedeque ter transmitido um cargo a Cristo. O que Hebreus ensina é que Cristo foi sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 5,6. Isto é, segundo uma categoria sacerdotal semelhante, superior à ordem levítica, independente de genealogia de Levi. Observe bem, Hebreus diz que Melquisedeque foi semelhante ao Filho de Deus, ou seja, a Bíblia não diz que Melquisedeque era o Filho de Deus, não. Ele era semelhante não é o mesmo ser igual. Não é o mesmo que ser a mesma pessoa nesse sentido. Ele tinha características. E uma das características era porque
Melquisedeque, a Bíblia diz que era sem pai, sem mãe, sem genealogia. Isso dando a entender claramente que o Deus que estava ali manifestado em Jesus Cristo, que ali era, a Bíblia diz que era Deus manifestado, ele não tinha genealogia, nem pai, nem mãe. Eu estou se tratando de quem está manifestado, que era o Espírito de Deus, que foi reconhecido com o nome de Jesus Cristo naquele corpo humano, que é o Filho. Mas quanto ao Filho, tinha genealogia, né? Tinha pai e tinha mãe. Mas o Espírito que está manifestado, esse sim, que está fazendo toda a obra de redenção, não tinha pai, nem mãe e nem genealogia. Portanto, coisas que não devem ser praticadas por estar escrito, apenas por estar escrito. Porque muitas vezes o Filho de Deus, ali por ter um devido entendimento a respeito das alianças, ele diz assim, não, mas tudo que está na Bíblia tem que ser cumprido. Não, mas não é assim. Vamos examinar um pouco a respeito desse assunto. Existem registros bíblicos de ações erradas que não devem ser imitadas. A Bíblia registra Davi adulterando, Pedro negando Jesus, Judas traindo, Ananias e Safira mentindo, mas nenhum desses registros autoriza tais práticas. Esse é um princípio básico de interpretação. Nem toda narrativa é mandamento. Às vezes, a Bíblia registra que uma queda, uma consequência, um juízo ou uma advertência. Quando ela mostra Judas traindo Jesus, não está ensinando traição. Está mostrando um ato perverso. Quando mostra Pedro negando o Senhor, não está mandando negar. Está revelando a fraqueza humana e a restauração pela graça. Portanto, tudo depende do contexto, para quem foi dirigida aquelas ações, que no caso de outros que nós vamos ainda passar por ela, qual foi o tempo e se não foi cumprido. Vamos aqui em outra situação. O batismo em água como rito de purificação é correto dentro da nova aliança? Batismo em água como rito é correto? Vamos então analisar cada caso. O batismo em água é um exemplo forte. A água aparece nas Escrituras ligado a lavagens, a purificações e sinais externos. Antes de Cristo, Israel já conhecia várias purificações com água. Portanto, até mesmo em Hebreus mostra isso quando diz, ou seja, em Hebreus 9:10, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções. Abluções significa lavagem. O conceito é de lavagens. Ou seja, subentendendo que o batismo também trata das purificações. Inclusive, os discípulos de João tiveram uma contenda com os discípulos de Jesus Cristo por causa das purificações, tratando-se do batismo. O contexto fala das ordenanças externas do primeiro tabernáculo. Eram práticas ligadas à carne. Isso é purificação exterior até chegar ao tempo de correção em Cristo. Ou seja, João Batista entrou nesse cenário como profeta de transição. Seu batismo em água não era um rito cristão definitivo, mas um chamado público ao arrependimento de Israel antes da manifestação do Messias. O texto de Mateus capítulo 3:11 fala: em verdade, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O próprio João Batista
colocou a água debaixo da realidade maior. Cristo batizaria com o Espírito, o qual ia ser reconhecido pelo apóstolo Paulo como um só batismo, que é o batismo no Espírito. Então, quando a água vira hoje condição de salvação, ela ocupa um lugar de que o próprio João não deu a ela. Na prática religiosa atual, o erro aparece quando alguém diz: se não descer as águas, não está salvo. Ou o pecado só é lavado no tanque. Ou a pessoa só nasce de novo quando passa pela água. Isso desloca a confiança da obra de Cristo para o rito. Pedro explica que o ponto não é a remoção física da sujeira, ao dizer em 1 Pedro capítulo 3, versículo 21 em diante, que nos diz que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. O próprio texto impede entender o batismo como poder material da água. A salvação está ligada à consciência diante de Deus pela ressurreição de Cristo. O batismo permanece na nova aliança. O batismo que permanece na nova aliança é o batismo em Cristo, pelo Espírito, isso sim, numa só realidade espiritual. Paulo afirma em 1 Coríntios 12, 13: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que judeus, que gregos, que servos, que livres, e todos temos bebido de um Espírito. E também diz em Efésios 4, 5: um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Qual seria o batismo? É da água ou do Espírito? Se é só um, então do Espírito, o outro não vale nada. A realidade é essa. A linguagem apostólica aponta para uma unidade espiritual, não para a multiplicação de ritos com exigência contínua. A água teve função de sinal e transição. A realidade final está em Cristo, unido ao seu corpo pela obra do Espírito. Vamos a uma outra questão. A Santa Ceia, ou seja, a chamada Santa Ceia, é uma Santa Ceia ou é uma Páscoa judaica? A Páscoa, no seu contexto original, foi uma ordenança dada a Israel dentro da lei mosaica, através de Moisés, com data, rito, cordeiro, sangue de bodes, pães sem fermento e memorial da libertação do Egito. Ou seja, uma comemoração pela saída dos filhos de Israel do Egito, e não da igreja. Não era uma cerimônia universal para todos os povos. Não era uma cerimônia para a igreja de Deus. Não era para ser celebrado na nova aliança, não. Era um sinal pactual da nação israelita. Pois Deus disse: este dia vos será por memória e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Êxodo capítulo 12, versículo 14. E também restringiu sua participação aos estrangeiros, somente após entrar no sinal da aliança, dizendo: porém, nenhum incircunciso, ou seja, circunciso, era aquelas pessoas que não eram, ou seja, não faziam parte da família de Israel. Porém, nenhum incircunciso comerá dela. Em Êxodo capítulo 12, versículo 48. Veja bem, a finalidade da Páscoa era lembrar a saída do Egito e apontar em figura para a libertação maior que viria em Cristo. Ou seja, você, eu, nós não saímos do Egito, nem figuradamente. Não existe, porque vamos fazer isso porque
celebrar a Santa Ceia porque é uma figura de onde não existe, nós não vivemos mais de figura. Nós vivemos a realidade. Não vivemos de figura. O apóstolo Paulo fala claramente em Colossenses capítulo 2, versículo 16, que nós não vivemos mais de sombras. Que as sombras apontavam a realidade. E nós vivemos esta realidade, que é em Cristo agora. Então, a finalidade da Páscoa era lembrar a saída do Egito e apontar em figura para a libertação maior. João Batista, ele identifica Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo confirma o cumprimento dizendo: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pronto, uma vez sacrificado, não se sacrifica mais. Portanto, hermeneuticamente, a Páscoa pertencia ao sistema da lei, mas seu objetivo profético era Cristo. Cristo veio, a sombra encontrou sua realidade. Pronto, não existe mais sombras. Não vivemos mais de figura. Então, a realidade é essa. A chamada Santa Ceia nasceu da última Páscoa. Se você não sabia, agora fique sabendo. A chamada Santa Ceia nasceu da última Páscoa. Se a Páscoa era da lei de Moisés, isso, se ela esteja cumprindo-se hoje, então significa que nós estamos regredindo, voltando para um passo anterior à morte de Cristo. Exatamente isso. A chamada Santa Ceia nasceu da última Páscoa, que Jesus comeu com seus discípulos, antes da cruz. Jesus estava dentro do contexto judaico da Páscoa, não instituindo uma cerimônia religiosa mensal, semanal ou denominacional para a nova aliança consumada. Não. Ele tomou elementos daquela mesa pascal e revelou que tudo apontava para a sua morte. O pão apontava para seu corpo entregue e o cálice apontava para o sangue da nova aliança. Por isso está escrito: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Em Lucas capítulo 22, versículo 15. Mostrando que o ambiente era pascal. Em seguida ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Em Lucas capítulo 22, versículo 20. Mostrando que o foco não era perpetuar a Páscoa, mas revelar seu cumprimento no sangue dele. O erro moderno está em pegar uma mesa judaica de transição e transformá-la em mandamentos obrigatórios da nova aliança já consumada. A nova aliança não repousa em pão, não repousa em vinho, não repousa em calendário, não repousa em templos, não repousa em altar, nem em algum rito visível, mas na obra consumada em Cristo. Pois Hebreus afirma que ele ofereceu um único sacrifício pelos pecados. Hebreus 10, 12. E que onde há remissão, não há mais oblação pelo pecado. É verdade isso. Logo, repetir uma cerimônia como se ela mantivesse comunhão, padrão, santidade ou aliança, retornar à lógica das sombras. Paulo aprovou a ceia em Corinto por causa do tempo de transição apostólica. Quando muitos cristãos, especialmente gentios, ainda estavam sendo instruídos a respeito da morte de Cristo, enquanto a antiga ordem ainda permanecia historicamente de pé até 70 DC. Em 1 Coríntios 11, Paulo não estava criando uma lei cerimonial eterna. Ele estava corrigindo abuso, divisão, desprezo pelos pobres e falta de discernimento na reunião comunitária. O problema era que eles se reuniam de modo carnal, pois Paulo diz: quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 20. E repreendeu: um tem fome e outro embriaga-se. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21. A aprovação de Paulo, portanto, foi pastoral e transitória, ligada ao anúncio
da morte de Cristo até a consumação daquele período. É por isso que ele então até consentiu que desse continuidade e não reprovou, mas deu descontinuidade. Por quê? Eles estavam dentro de um período de transição em que os pactos ainda estavam sendo consolidados. Estavam saindo do velho pacto e para o novo pacto. Isso está registrado claramente em Hebreus capítulo 8, versículo 13. Que aquilo estava se tornando velho e estava prestes a se acabar, não tinha se acabado ainda. É por isso que eles estavam ainda usando do templo, ainda estavam usando de pagamento de dízimos, e ainda estavam usando dessa questão da ceia, porque eles estavam no período da transição, mas até o ano 70 somente. Até que Cristo se revelasse com o juízo, como ele falou que viria para eles lá, até que dentro daquela geração, em juízo. Portanto, essa vinda não deve ser empurrada para um futuro indefinido, pois a vinda de Cristo em juízo se manifestou contra Jerusalém em 70 anos depois de Cristo, quando o templo, o sacerdócio, os sacrifícios e as festas judaicas perderam definitivamente sua sustentação histórica. Aí sim, se fosse, e de algum modo que o apóstolo Paulo presenciasse aquela situação de celebração, de um evento, de uma ceia, ele na verdade ia repreender porque já tinha perdido o sentido. Porque Cristo já tinha vindo. Só que na verdade, como ainda Cristo ainda não tinha vindo, eles estavam dentro de um rito ainda de transição. A chamada Santa Ceia, no contexto dos evangelhos, também não foi uma liturgia cristã mensal instruída fora da lei, mas a última Páscoa judaica celebrada por Jesus com seus discípulos, judeus, e eles eram judeus e estavam antes da cruz. Por isso que por isso mesmo que os discípulos ali de Corinto, eles tentaram celebrar ali, que na verdade eles estavam fazendo, era um tumulto na verdade ali, mas além de Paulo não ter reprovado, por quê? Que ainda estavam dentro de um período de transição, que a lei, embora que tivesse sido cumprida na cruz, mas a parte prática, a parte física com os quais eles adoravam a Deus mediante a lei estavam de pé, que era o templo, eles pagavam dízimo, eles ainda tinham suas purificações sobre o batismo também, e ainda, como nós estamos vendo aqui, eles ainda celebravam a Páscoa. Mas que essa Páscoa estava dentro da lei de Moisés, a chamada Santa Ceia. Então, no contexto dos evangelhos, não foi uma liturgia cristã mensal. O próprio texto afirma que os discípulos perguntaram: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Ou seja, onde Jesus Cristo ia celebrar a Páscoa. No Páscoa estava dentro do sentido, entendeu, da lei de Moisés, com as quais elas foram chamadas ceia, por Jesus Cristo ter partido pão e também ter usado o suco de uva como vinho. Em Mateus capítulo 26, versículo 17. E Lucas registra Jesus dizendo: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Lucas 22, 15. Observe, Jesus não estava criando uma cerimônia separada da Páscoa. Ele estava dentro da Páscoa, tomando seus elementos e revelando o cumprimento neles. O pão passou a apontar para o seu corpo entregue e o cálice para o seu sangue da nova aliança, pois ele disse: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Mateus capítulo 26, versículo 28. Assim, o erro dos ensinos atuais é transformar a última Páscoa de Cristo em obrigação contínua, quando o próprio ato anunciado o encerramento do sistema antigo e a chegada da realidade. Cristo é a realidade, o verdadeiro Cordeiro cumprido aquilo que a Páscoa apenas simbolizava. Amém? Meus prezados, se você chegou até aqui, eu agradeço a sua atenção a esse estudo. Isso é muito importante para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado dentro desse contexto da Nova Aliança. Se você ainda não se inscreveu,
Se você ainda não deixou seu like, aproveite essa oportunidade. Que Deus continue nos abençoando e até o próximo vídeo.